vexame. Racing 1, Corinthians 1, um jogo vexatório. Isso foi um vexame do Corinthians simplesmente porque, galera, o Racing do Uruguai é um time muito horrível. Vamos falar do jogo. O Racing, primeiramente, o Racing é horroroso. Esse time aqui eu falei quando saiu o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana. O Corinthians caiu em um grupo fácil. Só depende dele mesmo. Que é o ponto mais negativo que a gente tem, porque não é possível empatar com esse time. Empate é gosto de derrota com um time ruim. Nada me tira isso da cabeça. Pode estar jogando fora de casa, não importa. Um ponto, podia ter 3 com esse time ruim, que é o Racing, certo? O Corinthians tomou um gol besta. O cara do Racing simplesmente conseguiu chutar uma bola, não chutar, passar uma bola que quicou no chão, subiu pro ar, aí nas costas do Kaká, o cara chegou finalizando e o Cássio não conseguiu pegar, certo, foi no canto do Cássio, mas eu acho que o Cássio não é o maior culpado de tudo isso. O Cássio é o menos culpado do Corinthians, não menos, mas é um dos menos culpados desse elenco todo do Corinthians, certo? Na minha opinião, o Cássio não merece todo o hate que tá sofrendo aí nas redes sociais, mas enfim, o Corinthians, depois desses 15 dias, quase 2 semanas aí sem jogo, parece que não mudou nada. Parece que a gente vê o mesmo Corinthians do Paulistão, do Antônio Oliveira. Porque o time não muda. O Antônio, não seja um português teimoso. Não teima com o Yuri Alberto na ponta e o Pedro Raul, pelo amor de Deus. E nem coloca o Romero centroavante. Porque o negócio é o seguinte. O Yuri Alberto, esse cara aqui é centroavante. Ele fez gol de centroavante que estava na área com um lindo passe do Garro. Certo? Então, o erro é deixar Yuri na ponta e Pedro Raul. Essa dupla... Eu já falei pra vocês que não vai dar certo. Alguns jogos atrás até poderia dar, mas não vai dar mais certo essa dupla. O Irabar tem que ser titular e o Romero na ponta, como já havia sido, certo? O Antônio Oliveira mesmo colocou o Romero na ponta e o Yuri de centroavante, então continua assim. Certo que o Romero cheira gol, enfim. O cara tá na área lá e sempre consegue fazer um golzinho, o Romero, mas o Yuri Alberto tem que ser o centroavante do Corinthians, porque ele não consegue jogar de ponta. A única posição que o Yuri joga favorável e confortável é de centroavante. É aquele passe do Garro, lindo passe do Garro, o Garro. Gente, o Garro é o camisa 10 do Corinthians. Sabe aquele cara que chama a responsa? Eu não senti isso desde o Roger Garcia do Corinthians. O Garro chama a responsa. Ele veste a camisa, ele briga com o juiz, ele resolve o jogo. Ele pega a bola na mão, coloca pra bater falta, escanteio, até pênalti se bobear, o cara resolve. O Garro é um jogador argentino raiz, raçudo, que vai estar muito certo no Corinthians, porque ele jogou muito bem hoje o Garro. Claro que ele foi marcado. O juizão também não favoreceu o nosso lado, claro que o menos culpado é o juiz, porque esse time foi horroroso. Não consegue dar uma triangulação, não consegue fazer um 2. É raro as exceções, tipo lampejo, um 2 existe, triangulação existe, porque o time do Corinthians é muito toque de lado, e enfim, isso não resolve nada, certo? O time do Corinthians foi mal de novo. O Wesley estava meio apagado no jogo, mas depois começou a melhorar. Enfim, o time do Corinthians tem muita coisa aqui que precisa melhorar, certo? O juiz, mano, aquele cara deu quase um mata-leão no Garro e ele nem recebeu amarelo. O jogador do Corinthians tem que começar a cobrar mais o árbitro, porque só quem cobra ali é o Garro. E tem que cobrar mais o árbitro, para ele não se sentir confortável, porque parecia que ele tava, mais tolerante com o próprio Racing, enfim. O juiz não é o culpado é esse time ruim, que é o Corinthians. Parece que o Antônio Oliveira não mudou muita coisa por enquanto. Claro que desde o Mano pro Antônio teve uma grande diferença no Paulistão e vimos isso. Também tem, a gente sabe disso, só que hoje especificamente foi muito mal. Contra o Londrina não tinha feito bom jogo, certo? O que salvou o Corinthians contra o Londrina? Foi os reservas que eu comentei, o Romero salvou, junto com o Mateuzinho, Bidu, e o Bidu tá pedindo passagem. O Hugo não é titular, é o Bidu. O Antônio coloca o Bidu de titular, que ele vai fazer muito mais que o Hugo fez no Corinthians, certo? Uma dica aí, não seja teimoso, coloca o Yuri de centroavante, o Romero na ponta esquerda ou na direita mesmo, porque o Wesley joga bem na ponta esquerda. Enfim, o Breno Bidon, outra partida fraca do Breno Bidon, na minha opinião tinha que pôr o Fausto já, ou o Paulinho, tá? Os dois voltaram de lesão agora, então é cabível deixar o Bidon, mas cara, por que você vai tirar o Gustavo Henrique pra pôr o Fausto Vera? Não faz sentido. O Ranieri faz a zaga, mas cara, na minha opinião ele errou. Em que ele tá certo que o Corinthians precisava de mais ofensivo, precisava ser mais ofensivo e agressivo, por isso tirou um zagueiro, colocou mais um volante que avança para recuar o Ranieri que faz papel de zagueiro. Beleza, só que na minha opinião era para ter tirado o Breno Bidon e o Ranieri continuasse na volância
Porque, assim, o Breno Bidon tava muito horrível. Fausto Vera entrou bem de novo. Fausto Vera ainda não pede passagem, mas daqui a pouco vai pedir, certo? Porque o Breno Bidon ainda tá... Ele não tá maduro ainda, certo? Ele ainda tá imaturo, enfim. O Fagner jogou bem também, certo? O Yuri Alberto fez o gol que nos deu esperança. Quando saiu o gol do Yuri Alberto, aquela... É de um protagonista que o time do Pro precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir. Só vem essas edits na minha cabeça, enfim. O Yuri Alberto, cara, é um cara decisivo, o Yuri Alberto. Muito decisivo às vezes, enfim. É um protagonista que o time do Corinthians precisa, que é o Yuri Alberto, justamente com o Garro, enfim. O Corinthians necessita de mais protagonistas. O primeiro gol anulado do Racing, pelo amor de Deus, gente. Nossa, cara, se sai gol do Racing, eu fico depressivo, porque é um time muito ruim. Eu tenho um rancor de tomar gol, empate ou até perder pra time. Se perder pra time ruim é pior ainda. Empate é amargo, gol de derrota, mas perder então parece que é o fim do mundo. Mas enfim, o Corinthians agora está na segunda colocação, o primeiro Argentino Júnior com 3 pontos, agora está nós com 1 ponto, porque perdemos 2, né, fora de casa. E caramba, minha opinião era para ser uns 4, 3-0 esse jogo facilmente, mas o Corinthians sempre consegue complicar. O time anda muito espaçado, tá muito buraco, certo? Tipo, vamos supor, o Wesley tá lá na ponta e ninguém chega no Wesley pra ele fazer um 2 pra tocar, pra se livrar da jogada. Não, é o Wesley contra 3 caras sozinho, é o Wesley contra 2 caras sozinho, é o Galo na ponta com 2 caras e ninguém do Corinthians chega pra dar um apoio pra ele, sabe? Os caras querem resolver tudo no individual, tipo, ninguém aparece pra tentar ajudar. Aí o que sobra? Individual, porque às vezes perde, às vezes passa, enfim, é o que tem pra fazer. Mas o que dá pra tirar de positivo? Não sei, porque o Antônio errou muito feio ao colocar também o Kaká, certo? O Antônio tá com essa mania de que tá ganhando o jogo, nos minutos finais, coloca 3 zagueiros, 2 zagueiros, enfim. Eu não sei se ele avançou um pouco o Ranieri ou deixou ele mais zagueiro. Eu acho que ele avançou um pouquinho o Ranieri só. Mas enfim, não faça esse esquema, cara. Tá ganhando o jogo. Cara, só se for alguma coisa muito importante. Mas o Kaká ainda está frio. Ou seja, o Kaká ainda não tá tipo com aquela... né, ritmo de jogo, vamos supor, porque ele tomou uma bola nas costas e foi aí que saiu o gol do Racing, para esse empate amargo. O Corinthians teve 15 dias, né, 2 semanas aí, parece que não mudou muita coisa. O time tem que treinar mais coletivo, sabe, mais entrosamento com os jogadores, saber onde eles estão e tocar sem olhar essas coisas, consertar erros. Começando pela escalação, deixar a escalação certinha, Yuri, centroavante, Romero de ponta, consertar dentro do jogo com, tá um buraco no meio de campo, o time tá muito espaçado, para o time jogar mais junto, fazer 1-2, triangulação, jogar nisso até temos, mas estamos errando também nisso, então melhorar mais essas coisas, para o Corinthians voltar melhor. Já vamos pegar terça-feira agora. Quem a gente vai pegar? O Nacional do Paraguai, certo? Lá no Paraguai. E pelo amor de Deus, esse time... mas eles fizeram 2 gols contra o Argentino Júnior. Não importa, pra mim é time fraco, tem que ganhar. Na minha opinião é isso. Nunca vi falar nesse time e tem que passar o trator nesse time. Porque senão a gente não vai ser respeitado e a gente vai se tremer com qualquer time que a gente trombar nesse campeonato. Certo? O único aí que dá pra, tipo, o jogo pegar difícil, Argentino Júnior, que é o único conhecido daí. De resto tem que ganhar. Empate pra mim. Cara, só se for, sei lá, um jogo muito sofrido e a gente empatar. Pra mim vai ser uma vitória isso, basicamente. Mas contra esses times fracos, não existe isso, na minha humilde opinião. Eu quero que você comente. Também teve lances, assim, só também sobre não podemos perder gol. O Yuri Alberto perdeu um gol inacreditável no lindo passe do Garro. Certo? O Yuri Alberto perdeu aquele gol, fiquei indignado. Também teve o Romero, no finalzinho do jogo, onde sobra uma bola que o Fausto Vera chuta. Foi essa jogada? Eu não lembro uma jogada que a bola sobrou pro Romero. Aí ele, em vez de dominar, ele chuta de primeira. Se o Romero domina aquela bola, ele pode estar com a bola e fazer o gol, chutar, colocar, sei lá, mas eu estou de primeira, saiu fraco, enfim. O Corinthians tem que melhorar muito mais aspectos, até psicologicamente também melhorar mais isso, melhorar dentro de campo, tecnicamente. Mas enfim, fiel, comente sua opinião sobre o que você achou deste jogo.